SG4, inspirando a excelência. Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui novamente no Gestão em Ação. Hoje vamos falar de diversidade, inclusão, sustentabilidade de uma forma muito bem estruturada, porque eu recebo aqui a Letícia Rodrigues, ela é sócia fundadora da Tree Diversidade, uma empresa que atua em grandes empresas no Brasil e está nessa jornada de transformação e educação desse tema tão importante. Letícia, seja bem-vinda. Prazer estar aqui com você hoje. Eu tive uma carreira aí um pouquinho diferente, né? Comecei no mundo corporativo, em grandes empresas, em multinacionais, e eu fiz uma transição de carreira, né? Trabalhava aí na área de finanças, controladoria, era executiva de empresa, e fiz a transição para trabalhar com a ESG, diversidade e inclusão, lá em 2016. Foi nesse contexto que surgiu a Tree Diversidade, que eu sou a sócia fundadora. E essa mudança, né, de carreira, muita gente me pergunta, mas por quê, né? O que aconteceu? E tem algumas coisas bem interessantes que me levaram para esse caminho. Uma delas eu não posso deixar de falar, o que mais me motivou, que foi aí a questão da família mesmo. Então, eu fui mãe de 2 meninos ao mesmo tempo. Eu brinco que eu tenho gêmeos, que eu tive gêmeos de idades diferentes, porque eu estava grávida quando eu fiz uma adoção, né, que a gente chama de adoção tardia, de um menino de quase 7 anos com deficiência intelectual. Então eu voltei da licença maternidade para o mundo corporativo e comecei a perceber que alguma coisa tinha mudado, porque eu amava ali, eu amava o meu trabalho, mas alguma coisa tinha mudado e era eu estava indo numa nova jornada, então eu precisava de um novo caminho profissional que abarcasse aí os meus novos anseios, meus novos objetivos. Muito bom, Letícia, que interessante a história. E essa mudança, né, você entrou no mundo para trabalhar nessa jornada de sustentabilidade e gestão, que é uma jornada de muito trabalho, né, para a gente influenciar as empresas. E eu queria te ouvir, né, Letícia, dentro da sua jornada. A gente aqui, a pauta, né, a gente sempre discute no nosso podcast gestão e sustentabilidade. Como que você vê esses dois temas nessa caminhada das empresas, das pessoas, dos cidadãos, né, dos nossos relacionamentos com aqueles que são próximos e não tão próximos, como a gente pode ajudar de alguma forma? Você acha que esse tema realmente é um tema necessário, fundamental, de formação da base, né, da nossa sociedade? Como que você interpreta esses dois temas na nossa atualidade? Queria te ouvir. Eu acho que nós estamos aqui no Brasil engatinhando nesses temas. Nós temos muitas oportunidades, né, tanto enquanto empresas, quanto cidadãos mesmo. Acho que as pessoas comuns aí, amigos nossos, familiares, que não trabalham com esse tema, que não trabalham em grandes empresas também precisam ainda conhecer mais, né? Porque é um tema que depende da ação de cada pessoa. Então, quando a gente fala com um executivo, uma executiva, uma grande empresa, né? Um contexto aí do setor privado, por exemplo, no nosso país, a gente tem ali algumas regras que têm que ser seguidas, a gente tem uma legislação que vem sendo feita, que já está mais avançada, por exemplo, na Europa, mas que está chegando aqui. Mas quando a gente fala do cidadão comum, do dia a dia, da nossa família, são pessoas que também precisam se engajar nesse tema, porque depende de todo mundo, né? A gente tem uma transformação aí ambiental no planeta, transformação no modo da gente falar, no modo da gente tratar as pessoas. Eu brinco que tem um trem passando aí de muita transformação. Tem gente que tá pulando nesse trem, tem gente que daqui a pouco vai ter que correr atrás dele, porque se não se transformar. Então eu acho que é um tema muito importante, tanto para a empresa quanto para qualquer pessoa física, eu brinco. Para o CPF também é importante, mas nós ainda estamos engatinhando aqui no nosso país nesse tema. Precisamos correr atrás mais de uma parte educacional, levar isso inclusive para as escolas, para as pós-graduações, para as pessoas saberem pelo menos do que nós estamos falando quando a gente está trazendo esse tema. Você sabe, Letícia, eu tenho uma percepção, vou só colocar mais pimenta nesse sarapatel aqui. Você falou uma coisa bem interessante. Hoje a gente vê isso muito nas grandes empresas, né? As grandes empresas pressionadas, né, por fundos de investimento, ou por clientes, ou porque fazem parte de grandes aglomerados empresariais e eles já estão, né, trabalhando com isso. Mas isso ainda fica numa massa ainda muito qualificada, muito alta ainda, né? E eu falo alta num aspecto assim de o brasileiro comum, quando você fala sobre esse assunto,
Possivelmente ele conhece de forma muito pontual algum tema, porque talvez ele faça parte desse contexto ali, né, de inclusão, diversidade ou sustentabilidade como um todo. Mas eu acho que esse tema ele realmente ainda não percolou, né? Ele não chegou na nossa capilaridade da sociedade, né, para todos. Os grupos minoritários, né, os minorizados e todos os grupos que a gente hoje precisa, né, dar atenção, naturalmente eles estão lutando de uma forma muito pontual em vários aspectos. Eu percebo, e eu queria que você comentasse se isso é uma percepção certa ou errada minha, mas existe pouca conexão de tudo isso dentro de um cenário de transformação. Existem ações, muitas ações sendo conduzidas em comunidades, em educação, alguns aspectos, mas eu ainda percebo que são ações ainda muito pontuais. Sabe quando você conecta tudo isso dentro de um ciclo grande? Eu percebo que ainda essas ações precisam realmente aumentar, e você falou um pouco das escolas, do governo, das empresas, das pequenas empresas, da sociedade em geral, uma pessoa que convive junto dentro de um condomínio de prédios. Você acha que esse aspecto tem uma transformação já maior e mais capilar? Ou existe realmente uma questão mais pontual? Como é que você interpreta isso? Eu percebo que começou de forma mais pontual, mas o setor privado está puxando isso também. Perfeito. Para as famílias, para os condomínios, os centros de convivência, porque as empresas são feitas de pessoas. Então, perfeito. Se uma empresa grande, né, ou média, está trabalhando os temas de diversidade e sustentabilidade, as pessoas que estão trabalhando ali dentro, as pessoas que são colaboradoras, acabam levando esse tema para a família, né? E a gente tem visto cada vez mais, né? Então, na própria TRI, que é a nossa consultoria, a gente tem feito, por demanda das empresas, trabalhos com as famílias. Então, em alguns temas, a gente já faz treinamento de executivo, faz treinamento de liderança, faz ali formação de pessoas, de grupos historicamente minorizados, mas algumas delas já estão falando, como que nós vamos falar disso com as famílias? Como que nós vamos levar para dentro, extrapolar a fronteira da nossa organização? Então, isso está começando a acontecer. E tem, você comentou, legal, né, de condomínio, né, tem alguns condomínios também buscando, né, condomínio. Sim. É uma reunião ali de pessoas, e tem buscado regras, políticas, sim, que abranjam questões relacionadas também à diversidade. Eu acho que a questão de sustentabilidade tem um nicho aí. Quando a gente fala mais de questões ambientais, tem um nicho que a sociedade já está falando disso há mais tempo. Sim. Mas quando a gente fala de pessoas, de transformação cultural mesmo, para a gente poder ter uma fala diferente, trazer um protagonismo para os grupos historicamente minorizados, eu acho que isso está começando sim a extrapolar aí para o nosso dia a dia. E por que isso acontece também, né? Por uma demanda dos grupos sociais. Então, perfeito, é uma demanda muito grande. Sem dúvida. E aí a gente percebe, por exemplo, em bar, em roda de fofoca, né? Nas famílias, reunião de família de domingo, as pessoas começando a comentar desses temas. Então, é uma novela de uma grande emissora que começou pela primeira vez, os protagonistas são uma família negra, e não é um personagem coadjuvante, ou que está ali prestando um serviço. Então, isso começou a ter uma transformação que as pessoas começaram a comentar. Então, é um beijo gay também numa novela. Então, são coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia e acabam levando também para dentro das casas esse tipo de discussão, esse tipo de conversa. E eu acho que essa provocação é muito rica, né? Por mais que a pessoa, assim, as pessoas têm um preconceito ainda muito forte sobre vários aspectos, né? Conceitos antigos, né? Que precisam ser retrabalhados, rediscutidos, reprocessados, porque está vivo ainda e tem que discutir, porque vai conviver com uma sociedade em transformação, de liberdade, de respeito, né? Então, aquela pessoa que é mais rígida sobre alguns conceitos, é muito bom quando está numa empresa e é provocado a isso, né? Eu vejo isso, né, Letícia? A gente trabalha, né? Temos temas similares. É muito legal quando a gente provoca. E assim, não é porque é um profissional operacional, um alto executivo, independente da posição que ele está na empresa, o preconceito é o mesmo, a rigidez é a mesma, a maneira de trabalhar é a mesma. Não é porque ele tem um cargo de liderança e de gestão que ele poderia ter já trabalhado isso antes. Absolutamente. Eu acho que as pessoas são iguais, independente do cargo que ocupam. Mas o interessante é que a provocação, ela precisa ocorrer, e a educação. Então eu queria te ouvir sobre educação aqui, sobre educação e diversidade. Eu sei que vocês são especializados nisso. E a minha pergunta é assim, como que hoje essa provocação ocorre, né, nos desenvolvimentos de vocês? Essa provocação, ela é feita de que forma? Para chamar a atenção daquela pessoa, ela fala assim, opa,
eu não tinha prestado atenção nisso, eu não tinha me colocado no lugar dessa pessoa. Como é que você faz isso no dia a dia para convidar as pessoas para uma transformação? Fiquei curioso para saber o seu método. Bacana. Primeiro, a gente vai com carinho mesmo, fala disso com as pessoas. Eu acho que o principal é a gente entender que nem todo mundo sabe desse tema, perfeito, que não dá para a gente já chegar muitas vezes cobrando um conhecimento que a pessoa não teve a oportunidade de adquirir. Perfeito. A gente está falando de gerações aí, sim, que estão na liderança, né? Quem está na liderança, média liderança das empresas, não teve essa oportunidade antes. Então, não foi discutido quando estavam na escola, não foi trabalhado isso na faculdade, o que já é diferente, né? Então, eu estava comentando aqui, eu tenho 2 filhos, um que vai fazer 17 e um de 10. Nas escolas, isso já está sendo trabalhado hoje de alguma forma, mas a geração que está ali na liderança não teve isso. Então, eu falo, em muitas interações ali com os executivos e executivas, eu falo, gente, eu sei que é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar disso de forma estruturada. E tá tudo bem, errar. Né? Aqui é o espaço seguro para vocês fazerem as perguntas e saírem daqui de uma forma diferente. Então, eu acho que na nossa metodologia a gente reconhece que a pessoa precisa se transformar, mas não é apontar dedo. Não, a gente não traz de uma forma ativista, a gente traz de uma forma muito estruturada para que a pessoa entenda a importância para o negócio daquilo que a gente está falando, a importância para a carreira dela. Então, muitas vezes, algumas pessoas da liderança, ou mesmo quem está galgando aí uma posição de liderança, ainda está um pouquinho resistente. Gente, mas para quê? Eu tenho aqui, tem que um monte de meta para entregar, eu tenho isso para fazer, eu vou ter que parar agora e olhar isso, tema de diversidade? Exatamente. Aí a gente explica, mas você percebe que hoje é uma questão de empregabilidade para você também, né? Daqui a 5 anos, se você é uma pessoa que não se transformou, que continua com algumas falas, que continua com algumas posturas, onde é que você vai trabalhar? Se todas as empresas estão trabalhando nesse sentido, ou a maioria das empresas e a sociedade está passando por uma transformação. Então, você, enquanto pessoa, enquanto executivo e executiva, também precisa se transformar. Então, a nossa abordagem é um pouco nesse sentido, de mostrar que a transformação já está acontecendo aí no mundo e que essa pessoa precisa acompanhar de alguma forma, senão de novo voltando à história do trem. Ou você pula no trem agora, enquanto a sua empresa está investindo, a empresa que você trabalha está investindo para trabalhar nisso, ou daqui a pouco você vai ter que sair correndo atrás do trem mesmo e sozinho, porque outras pessoas já embarcaram e estão indo para frente nisso, né? Eu acho que a gente vive um mundo de tantas transformações, né? Hoje, por exemplo, a inteligência artificial já faz parte de muitos negócios, e tem gente que fala, poxa, isso não, mas você vê quanto, um exemplo, né, da parte de tecnologia, dos relacionamentos entre as pessoas, a maneira como as próprias empresas trabalham, como elas estão mudando, né, o modelo de empresa de 30 anos atrás hoje é completamente diferente, né, a maneira como se relaciona nos trabalhos, a interface de trabalho remoto, que foi implantado pós-pandemia, e isso continuou para várias empresas, né, você tem uma necessidade de ter confiança no trabalhador. Antigamente tinha um controle, eu quero ver o que essa pessoa está fazendo, aquele microgerenciamento que era uma coisa muito comum em muitas empresas. Você vê como as coisas vêm mudando e muita gente fica, né? A coisa vai desenvolvendo, a pessoa fica. E eu acho, sabe, e aí eu quero comentar isso, Letícia, eu acho que a forma é sim por acolhimento, por respeito também da pessoa não ter escutado isso antes, ou talvez não ter prestado atenção nisso, porque ele não faz parte do grupo e eu acho que existe muito julgamento, e o julgamento é assim, julga em cima de uma atitude ruim que a pessoa tenha colocado ali perante uma outra pessoa diferente dele, mas o importante é que a pessoa que ela tenha uma chance. Eu acho que todo mundo tem que ter uma chance para olhar. É claro que isso vocês proporcionam muito bem através dos cursos, das provocações, das dinâmicas, né, da conversa 1 a 1, que você fala, olha, essa fala sua não é legal. Mas por que não? Por causa disso, porque você ofende dessa forma. A pessoa se coloca no lugar do outro, né? Mas eu acho que não pode ter, e eu concordo com você, peso em cima disso, né? O processo educacional não pode ser baseado em culpa, e tem que ser baseado em acolhimento. Eu concordo plenamente com você. Eu já vi muitos eventos onde existe quase que um ataque ao outro porque você é uma mulher branca e você não passou por tal situação, por exemplo, e você ser julgada ali por aquele momento por um sistema um pouco mais pesado de discurso. A pessoa se afasta muito mais disso. Então eu acho que essa maneira de acolher, ouvir, buscar o entendimento do outro em relação a isso é muito importante nessa transformação. Porque tem muita gente que coloca peso nisso e culpa nisso, e você é culpado por isso. Assim, mas eu tô chegando nisso agora, deixa eu entender melhor, né? Mas eu acho que esse procedimento de chama, acolhe e educa
é muito mais transformador do que basear na culpa, né? Não sei se você concorda comigo. Não, concordo. A palavra não é culpa, a palavra é responsabilidade. Então, a gente chama as pessoas ali para entenderem sobre aquele tema e entenderem qual é a responsabilidade delas nisso que está acontecendo. Então, se você tem uma situação de privilégio, se você está numa posição, né? Qual é a caneta que está na tua mão? O que você pode assinar? Então, qual que é a responsabilidade que isso traz para você? Perfeito. Então, é chamar as pessoas para a responsabilidade mesmo. Trazer o letramento, que as pessoas muitas vezes não têm, porque, de novo, não tiveram na escola, não tiveram na faculdade, nunca tiveram nada sobre isso. Nunca tiveram essa oportunidade. Então, sim, trazer um letramento e chamar as pessoas à responsabilidade, né? Então, o que você vai fazer com esse conhecimento novo que você está adquirindo, né? E o que você vai correr atrás além disso? Porque não são só os treinamentos, por exemplo, a gente tem um pilar aí na TRI que é de educação mesmo, que é a educação corporativa para a diversidade ESG. Então, a gente faz isso no nosso dia a dia, mas não vai parar ali. Então, a gente indica materiais complementares. A pessoa também tem que assumir uma responsabilidade pelo próprio letramento, né? Claro. Por essa continuidade toda. E entender o papel das pessoas aliadas. Então, às vezes, eu não faço parte de determinado grupo, mas eu estou numa posição de liderança, ou eu tenho uma pequena empresa, ou eu tenho um restaurante, eu tenho uma família para cuidar. Então, qual é a minha responsabilidade em relação a esse tema, né? Nessa transformação que a gente está vivendo em todo o mundo. Todo mundo. Muito bom. Letícia, agora vamos falar um pouco a gente está, assim, na sua jornada de transformação, de trabalho, como é que você olha o ESG como um todo, a sustentabilidade como um todo, né? Meio ambiente, social e governança. Vocês com certeza trabalham esse escopo de uma forma também completa, não só a diversidade, né? Mas vocês trabalham isso. Hoje, quando vocês entram nesses escopos grandes, premissas, né, de como é que vocês convidam as pessoas para esse processo? Normalmente vocês trabalham pilares específicos, vocês fazem um diagnóstico para ajudar aquela empresa. Me fala como que a TRI hoje trabalha ESG. Como é que você hoje tem esse escopo dentro da sua transformação e do seu trabalho? Bom, a gente começou trazendo, né, o tema de diversidade, equidade e inclusão, e aí ele está encaixado dentro da ESG, e a gente mostra isso para as empresas que não tem algo solto. Então, às vezes a empresa fala, eu tenho uma área de ESG e tem alguém cuidando de diversidade. Então, a gente começou desde o ano passado a trazer isso de forma mais conjunta, e aí a gente faz sim esses diagnósticos, né, ajuda a empresa a entender, mesmo quem já estava com a gente por programas de diversidade e inclusão, a gente mostra que mesmo diversidade e inclusão são temas que perpassam pelas outras letras do ESG. Então, quando a gente está falando de governança, a gente está falando de quem está compondo o conselho, qual é a diversidade que está dentro desse conselho. Quando a gente fala de questões ambientais, a gente está falando também que existe aí, por exemplo, um racismo ambiental. Quem são as pessoas que são afetadas pelas catástrofes que a gente está vendo aí, né? Tem um grupo que é muito mais afetado do que os outros. Então, os temas, eles estão muito interligados, né? E aí a gente tem trazido isso para as empresas que já estavam trabalhando em diversidade e inclusão para poderem olhar de forma mais ampla, de forma mais estruturada para os outros pilares também. Um tema que linka bastante a questão da governança, né? A gente sempre consegue levar isso, essa conversa de governança de uma forma bastante estruturada, e aí para ser mais objetiva no que você perguntou, né, de como a gente faz isso, a gente tem a área de consultoria onde a gente faz a parte diagnóstica, então a gente vai entender em que momento as empresas estão hoje. Eu falo empresas, mas a gente também trabalha com alguns órgãos públicos e com algumas empresas do terceiro setor, né, algumas ONGs. Mas a maioria hoje do nosso portfólio são empresas aí privadas. Então a gente faz um diagnóstico e entende qual é o momento que você está hoje. Qual é a população que está aqui dentro? Qual é o próprio censo demográfico de quem está aqui? Quem está aqui está em qual cargo, né? Qual posição? Então, às vezes a gente chega e a empresa fala, nossa, eu tenho 60% de mulheres, mas onde estão essas mulheres? Né? Eu tenho 50% de pessoas negras, mas onde estão essas pessoas negras? Na base. Eu tenho uma questão de gestão para fora, eu já faço aqui, apoio ONGs, de temas ambientais e tal, mas como que você faz? Né? Você já trabalhou para dentro, não trabalhou? Como que essas pessoas se sentem? Então, a gente faz todo um diagnóstico do que a gente chama ali de as-is, né, de como está hoje, como a empresa está hoje, para a gente poder desenhar junto um plano estratégico, um plano tático, novas políticas, trazer uma nova governança para
chegar ali onde a gente quer estar, né? Que é o que a gente chama de o to be, ou seja, onde queremos estar daqui a algum tempo. E aí, entre a minha fotografia hoje e onde eu quero estar, estão todas as ações que a gente tem que fazer e que a gente pode fazer junto com as empresas, ou a gente, às vezes, as empresas vão implementar aí de forma mais independente e a gente entrega todo esse plano, né? Eu tenho uma pergunta que eu quero te fazer, porque é muito curioso. Qual a maior dificuldade hoje, no seu ponto de vista, na implantação de políticas ESG nas empresas? Envolver a liderança. Perfeito. Então, ir lá e escrever a política, né? A gente tem lá os nossos consultores, já têm muita experiência, escrevem políticas, traz benchmark do setor, traz as melhores práticas internacionais e tal, e escreve a política mais linda do mundo. Mas como é que você vai fazer as pessoas cumprirem a política? Então, tem que engajar a liderança. A alta e a média, porque às vezes faz lá na reunião do board, todo mundo aplaude, que lindo, maravilhoso, mas quem está no dia a dia ali, que é a média gestão... Coordenador, gerente ali, supervisor. A média, exatamente, a média gestão que está no dia a dia com as pessoas ainda não entendeu, não comprou a ideia. Então, um grande desafio é realmente engajar a liderança alta e média para que essas pessoas possam ser embaixadoras, né, dessas novas políticas. E também que elas se transformem e comecem a seguir a nova política, porque o que a gente tem visto muito, assim, né, contando alguns casos práticos, tem uma política nova, a gente cria um canal de denúncia, ou já existe um canal de denúncia e a gente populariza aquele canal e mostra que é um canal onde as pessoas também podem trazer aí aspectos relacionados a ESG, a diversidade e inclusão, mas as pessoas não têm coragem de denunciar, porque a própria liderança é quem está fazendo aí algum tipo de fala, de assédio, de abuso. Então, tem que trabalhar a cultura, né, de forma geral, e fazer o engajamento da liderança para que isso possa ser cascateado para toda a organização. E isso para qualquer empresa, né, inclusive pequenas empresas. Então, se a pessoa tem uma empresa com 5, 6 pessoas, o dono da empresa ali tem que estar engajado, senão não vai acontecer nada. Perfeito. Letícia, muito bom. Pessoal, a gente... vai aqui para o intervalo, tá, Letícia? A gente volta daqui a pouco, tem outras perguntas interessantes para você. Então, pessoal, rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com Letícia Rodrigues aqui no Gestão em Ação. Rapidinho. SG4 Treinamentos, capacitando talentos, impulsionando negócios. Voltando aqui, pessoal, então, para o segundo bloco com a Letícia Rodrigues. Letícia, aquela pergunta que eu sempre gosto de fazer em relação a parte prática, né? Você já conduziu muitos projetos grandes em muitas empresas, já transformou muita gente. Eu queria te ouvir um pouco, e o nosso, né, ouvinte aqui, a pessoa que está acompanhando o nosso programa, conta histórias pra gente de transformação interessantes, de mudança na sua jornada, por favor, e da Tree como um todo. Bacana, acho que para contar as histórias eu vou contar um pouquinho o que a gente faz. Ótimo. Na Tree, para poder, né, a nossa audiência entender, então, de onde estão vindo essas histórias todas. Então, a gente atua em 3 pilares. A gente faz consultoria, como eu falei no primeiro bloco. Então, nessa parte de consultoria, a gente tem toda a parte de diagnóstico, de desenhar os planos de ação, os planos táticos, acompanhar as empresas, criar a governança. Então, hoje o mercado tem usado muito, assim, grupos de afinidade, que são grupos desses... grupos diferentes de diversidade, ou comitês de diversidade e inclusão, e a gente tem acompanhado tudo isso. A gente tem um segundo pilar, que é o de educação corporativa para diversidade e inclusão e ESG, onde a gente tem mais de 60 temas, né, mais de 60 conteúdos muito estruturados dentro dessas temáticas, e inclusive 18 deles que estão em EAD também. Que podem usar a nossa plataforma ou a plataforma aí, da universidade corporativa, a plataforma aí da empresa, do cliente. E o terceiro pilar é o que a gente chama de inclusão e desenvolvimento, que é aquele pilar onde a gente faz programas de desenvolvimento para liderança ou programas de desenvolvimento para talentos das empresas que são de grupos historicamente minorizados, ou seja, programas para mulheres na liderança, programas para talentos negros, programas para pessoas de vários grupos. Então, sabendo um pouco o que a gente faz, né, agora é mais fácil eu contar um pouquinho algumas dessas histórias. Então, nós temos empresas que estão, por exemplo, com a gente há 3 anos. E como que começaram, né? Legal. Vou contar um caso aqui de uma empresa
do setor de óleo e gás, que começou lá com um censo, com um diagnóstico, então para entender em que momento que estava e foi desenvolvendo, depois fez todo um trabalho com a alta liderança, depois com a média liderança, aí você percebe que tem toda uma transformação que vai acontecendo, e aí chega um momento em que você pode refazer esse diagnóstico, então a gente fez o diagnóstico pela segunda vez, e aí você consegue comparar 2 anos depois, né, nesse caso foi 2 anos depois, você consegue ver tudo o que aconteceu de mudança, né? Então, a demografia da empresa mudou bastante, mais pessoas de grupos historicamente minorizados, mais pessoas da comunidade LGBT, mais pessoas tendo coragem ali sentindo que o ambiente é seguro para poder se autodeclarar. E aí a gente tem também toda uma transformação cultural que você consegue perceber por meio desse segundo diagnóstico, né? Legal. Uhum. A gente tem um outro case bem interessante de trabalhar, a gente tem alguns cases de trabalhar a autoliderança, né? A alta liderança. Então, cases onde a gente está em algumas empresas trabalhando os altos executivos e as altas executivas em one-on-one. Então, são o que a gente chama de mentoria executiva em diversidade ESG. Então, é você diretamente com a pessoa, né? 1 a 1. Então, uma senta, pessoa sênior da trio, perfeito. um consultor muito experiente, uma consultora muito experiente, sentada online ou presencial com uma pessoa da empresa e vai trabalhar o que aquela pessoa precisa para se desenvolver nesse tema. Então, num primeiro momento, a gente fez um diagnóstico individual. Então, quem é essa pessoa? O que ela atua na empresa? Qual é a área que ela tá, qual a experiência que ela já tem, e aí a gente traçou um caminho para o desenvolvimento dela dentro da temática de ESG, sustentabilidade e diversidade, foi ali em encontros individuais trazendo esse desenvolvimento. E os resultados são muito gratificantes, as pessoas depois respondem pesquisas e elas falam, gente, eu saí quase do zero, hoje eu já consigo falar disso. Algumas pessoas conseguem inclusive falar a nível de imprensa, a nível de para fora, né, porque não tinham nenhum conhecimento e começam a ter ali uma bagagem. Então esse eu acho que é um case bem bacana também, que a gente está fazendo em algumas empresas, e tem uma aí bastante especial que está fazendo com todos os executivos e todas as executivas. Então, em várias turmas divididas aí por conta de orçamento, então cada semestre vem um grupo aí fazer. E paralela a isso, essa mesma empresa está fazendo um trabalho com as médias lideranças e com as pessoas de forma geral aí em eventos para todo mundo. Um case muito bacana também que eu quero contar é um órgão público que resolveu treinar as pessoas, então em forma de EAD, as pessoas não tinham tempo para parar todo mundo, para fazer os treinamentos de diversidade e inclusão, mas foram envolvidas aproximadamente 50 pessoas para fazer os cursos, né, de temas diferentes de diversidade. Então a gente tem 18, nem todo mundo fez 18, foi escolhido ali o que fazia sentido para cada pessoa, então algumas pessoas fizeram 4, outras pessoas fizeram 6, e foram fazendo aí ao longo de um ano os treinamentos e se aprofundando ali em cada um daqueles temas, e também a gente percebe com a avaliação posterior que mudou o nível de conhecimento da organização em relação a esse tema. Veja, usando EAD é uma plataforma nossa, a pessoa tinha um login, entrava no momento em que ela podia, então é uma outra ferramenta aí, um case bacana, né, que também está no nosso pilar aí de educação corporativa. E aí, pensando um pouco no terceiro pilar, que é o de inclusão e desenvolvimento, eu acho que é um pilar que as empresas estão investindo muito hoje, né, no desenvolvimento dos talentos dos grupos diversos. Então, por um lado, as empresas estão contratando mais pessoas, e teve toda uma polêmica aí do trainee da Magalu, que eu acho que muita gente deve ter ouvido falar, né? As pessoas que estão em casa devem ter ouvido falar também, teve reportagem e tal, de que eles fizeram um programa de trainee específico para pessoas negras. E aí teve toda uma polêmica. Pode, não pode? É legal, não é? E ano passado saiu aí a decisão judicial de que sim, não tem problema, é legalizado. Então as empresas estão investindo nessa contratação. Mas no momento em que essas pessoas ou já estavam na empresa ou são contratadas, elas também podem passar por programas de desenvolvimento e aceleração de carreira. E aí a gente faz isso, e a gente tem muitos cases bacanas. A gente está nesse momento começando agora 15 projetos nesse sentido em diferentes empresas. Então a gente tem empresas que também já fizeram uma turma, estão na segunda, estão na terceira. Então eu posso citar, por exemplo, a Danone, que está fazendo um programa muito estruturado
de desenvolvimento de talentos negros, legal. Fez ano passado, agora está com uma nova turma se iniciando. A gente tem a Johnson & Johnson, que está fazendo um trabalho bacana com as pessoas negras de dentro da organização, que estão tanto no escritório, quanto na fábrica, quanto representantes e pessoas da área de venda que estão espalhados pelo Brasil todo, mas também nesse caso específico eles estão investindo em pessoas negras que estão no mercado, então pessoas jovens que estão no ensino médio, que estão na graduação, então que não tem nenhum vínculo empregatício com a empresa, mas que também estão passando por um programa de desenvolvimento muito robusto. Esses programas, né, como eu estou citando, da Danone, da Johnson, eles passam por várias ferramentas de desenvolvimento que a gente tem no mercado e com um olhar diferente para aquele grupo. Então, não é qualquer programa de desenvolvimento. A gente tem ali pessoas que são especializadas no tema de liderança, especializadas em trazer, por exemplo, no caso dos programas para talentos negros, que é o que eu estou trazendo de exemplo, os programas são totalmente afrocentrados. Então, o que isso significa? Com um olhar realmente para o grupo ao qual aquelas pessoas pertencem. Sim. Então, são treinamentos de soft skills ali, que são treinamentos comportamentais, então alguns trazem treinamentos técnicos também, são acompanhados por um coaching ou uma coaching, tem alguns que têm mentoria interna dentro da própria empresa, enfim, são programas bastante robustos, com muitas ferramentas, onde a pessoa vai ter um plano de desenvolvimento individual, de como ela chegou, e ela vai trabalhar naquilo durante 6 meses ou 1 ano, a depender do programa. Que legal, fantástico. Além desses, a gente tem outros, a gente está em vários aí fazendo isso, a gente está, por exemplo, no GPA, com o programa de desenvolvimento também, para mulheres, né, de várias posições dentro da organização, então aí passando por questões de aspectos comportamentais e de desenvolvimento mesmo, né, então treinamentos de inteligência emocional, focado para esse grupo, treinamentos ali de como fazer uma comunicação que seja mais assertiva, uma comunicação que não seja violenta, sobre autoconfiança, autoconhecimento, síndrome da impostora, então é esse tipo, né, de treinamento que a gente tem feito aí nesses cases que eu tô contando aqui para você. E ele transforma, né, Letícia? Assim, com certeza você tem casos de pessoas que participaram desse processo e depois tiveram oportunidades profissionais lá na frente qualificadas, né? De transformação, porque a pessoa que obtém esse conhecimento e abre a cabeça para essas possibilidades, com certeza se torna um profissional que entrega melhor. E não entrega só uma questão técnica ou na empresa que está, mas nos relacionamentos, no respeito, no time, né? Que você consegue levar o time de uma forma muito mais conectada a você, né? Porque um líder, ele não é um líder apenas técnico ou por uma posição foi colocada ali, né? Isso tem tantos aspectos mais amplos e principalmente pautados no respeito, na forma de você lidar com as pessoas, e isso é uma qualificação dessa, eu acho que com certeza ajuda. A gente estava ali antes na recepção, eu queria muito que você contasse essa história, porque eu achei fantástico, de pessoas que depois de algum tempo cresceram mais rapidamente na carreira por terem passado, né, por um desenvolvimento em diversidade. Conta essa história pra gente, que eu achei muito legal. Conto. Então a gente tem agora, por exemplo, que eu tô comentando, a gente tá começando aí a rodar 15 programas desses, né, mas a gente já fez vários antes, e nesses outros que a gente fez, que já terminaram, né, ou que já estão aí terminando, a gente vê os resultados de fato, né, então a gente tem cases, por exemplo, de que mais de 50% das pessoas participantes foram promovidas ou tiveram alguma movimentação de carreira durante o programa. Então traz toda assim uma visibilidade, uma maturidade ali para as pessoas, para que elas consigam realmente acelerar a carreira. Tem outros casos em que a gente teve aí mulheres, né, que galgavam uma posição ali de alta liderança dentro da empresa e que a empresa estava já trabalhando com uma certa, de forma assim, precisamos ter, né, tinha metas, né, de crescimento que vinha inclusive de fora, vocês têm que crescer, as mulheres sócias, as mulheres na diretoria em tantos % e tal, e aí a gente foi percebendo que as mulheres que estavam ocupando essa posição eram mulheres que tinham passado pelos programas de desenvolvimento que a gente estava trazendo ali para dentro da organização. Então, assim, sim, os resultados são enormes, tem resultados que a gente não consegue
quantificar, Mensurar. que são qualitativos, mas eu estava essa semana, semana passada, no encerramento de um desses programas, e aí as pessoas, eram aproximadamente 20 pessoas que tinham participado, e você escuta o depoimento de como aquilo mudou a vida da pessoa, né? Então, às vezes uma pessoa, por exemplo, que trabalha na área de produção, entendeu ao longo do programa que ela pode fazer faculdade, que ela pode crescer dentro da empresa, ela leva aquilo para a família. Então, o que a gente percebe é que quem participa muitas vezes leva também para a família, e você pode mudar toda uma história ali de vida da família, né? E outro ponto é que as pessoas falam, né, trazendo aí esse qualitativo, de como elas saíram empoderadas. Então, muitas vezes pessoas que estavam ali com uma perspectiva de carreira e que entendem, não, eu posso muito mais, não, eu tenho um espaço aqui dentro, ou se não for aqui, vai ser em outro lugar. Mas eu tenho espaço sim, eu tenho esse potencial, a pessoa entende ali quais são os pontos fortes dela, e ela vai trabalhar naquilo. E aí a gente vê, sim, pessoas que são promovidas logo depois do programa, ou que são promovidas 1 ano depois, 2 anos depois. A gente tem aí, em algumas organizações, a gente consegue, junto com elas, fazer esse acompanhamento dos resultados a médio e longo prazo. E assim, uma coisa eu te falo, o resultado acontece. E as próprias pessoas que participam, elas falam, gente, continue investindo em outras pessoas, que o investimento tem retorno, né? No meu caso, aconteceu isso, isso, isso. E às vezes a pessoa não tem uma movimentação de promoção, mas ela vai para uma área que ela queria, uma área onde ela pode se desenvolver mais, uma área onde ela tem mais exposição, e pode vir uma promoção depois. Então, a gente vê sim esses resultados acontecendo, muitos que a gente consegue quantificar, e alguns que a gente às vezes são qualitativos mesmo, né, que você percebe que mudou a vida da família inteira por conta de um programa de desenvolvimento que a pessoa participou ali dentro da empresa, né. Às vezes a pessoa foi fazer faculdade e depois a família inteira, o irmão, irmã, os filhos, né, foram fazer faculdade também. Então, os resultados acontecem. A nossa sociedade é tão segregadora e que isso enrijece tanto a cabeça e a percepção das pessoas. Você vê como que um programa desse abre as possibilidades. Primeiro que aquele ambiente respeita, né, toda essa diversidade e as diferenças, né, porque as diferenças sempre vão existir, né? A gente vai conviver sempre com alguma coisa que é diferente da gente e que naturalmente causa desconforto, porque se é diferente eu não tenho tanto controle, eu não sei o que vai acontecer, mas quando você dá assim, para o ser humano, né, para um cidadão, para uma criança ou para um adulto que seja, uma visão de mundo, de possibilidades, você vê como que isso, eu acho que isso muda muito a nossa sociedade como um todo, né? Você tem, porque hoje o preconceito, né, Letícia, infelizmente, né, a palavra é essa, está no meio da nossa sociedade de uma forma ainda muito intensa, né? O preconceito em relação a todos os grupos que são diferentes daquele grupo dentro de um contexto específico. E isso enrijece tanto as pessoas, das pessoas não acreditarem que elas possam crescer, se desenvolver, se expressarem da maneira como eles gostariam de se expressar. E a gente educando dessa forma, né, que seja por via empresarial, ou pelo vínculo do trabalho, ou por uma instituição que seja uma ONG, uma igreja que possa contribuir com isso, são grupos que possam provocar. Eu acho que dessa forma é um início de um caminho de transformação que eu ainda acho que a gente tem ainda instalado dentro das pessoas, isso de forma muito forte. Eu, naturalmente, quando a gente participa de projetos que não são só de diversidade, inclusão, ESG. Então, a gente tem projetos específicos. E quando eu estou num ambiente desse, uma pessoa que é mulher, e eu falo isso porque a pessoa é mulher, é executiva, e você fala, vamos colocar uma outra mulher aqui? Não. Mas não, mulher não tem capacidade de tocar esse negócio aqui. Aí você olha aquilo e você fala, peraí, mas por que não, né? Vamos elaborar isso. A pessoa tem sim capacidade, né? E total, por conhecimento, por habilidade, por saber lidar com o contexto, liderança de time. Uma pessoa, ela é um cargo executivo alto, no caso que a gente estava discutindo numa empresa, mas você fala assim, olha, vamos repensar isso, né? Vocês são acionistas da empresa e a gente pode trazer uma mulher para cá. Não é um projeto de diversidade que eu estou, mas a gente faz esse papel, olha, vamos refletir sobre isso. E aí eu trago casos, né? Olha, vamos ver só essas mulheres executivas aqui, ó. Se é só para você ter uma ideia de se é competente ou não para conduzir isso, olha o tamanho dessas empresas aqui, temos cargos e são mulheres que ocupam essa posição. E olha até o benefício delas estarem ali pela habilidade delas em relação à capacidade de lidar com algumas coisas, talvez naquele contexto um homem não conseguiria.
E vamos pensar nisso, vamos abrir. Você vê como isso ainda é muito presente, né? De você ouvir de pessoas, isso é assim, tão constante ainda no nosso dia a dia. Eu acho que vocês, todo o trabalho de diversidade para possibilitar isso é importante para o futuro, porque a gente não pode cercear uma pessoa de estudar, de crescer, de se desenvolver, por questões ainda muito rígidas da nossa vida, né? Com certeza. E essa questão das mulheres, né, ocupando algumas posições, nesses programas de desenvolvimento que eu comentei, né, que eu comentei alguns cases aqui, uma metodologia que a gente usa bastante é de trazer sponsors para essas pessoas, trazer visibilidade para essas mulheres, porque muitas vezes elas já entregam igual ou mais do que outros homens da organização. Mas não tem essa visibilidade. Sim. Então, a gente tem aí nos nossos programas toda uma metodologia que a gente usa e que a gente, às vezes, quem já está entregando e que precisa, sim, todo mundo precisa se desenvolver, mas às vezes a pessoa já está num patamar ali de que ela precisa ser vista, para ela ser lembrada Perfeito. no momento daquela oportunidade que vai surgir, né? Tem um caso interessante aí que já aconteceu em 2 clientes aí no passado, de que eles tinham projetos de mandar as pessoas ou para intercâmbio fora do Brasil, ou para oportunidades em outras cidades, né, para poder ficar ali um tempo num ambiente diferente, se desenvolver e voltar. E muitas vezes as mulheres eram excluídas por puros vieses mesmo, que a gente tem aí os vieses que a gente chama de vieses e barreiras de gênero, né, que a gente não é consciente, mas tinha falas, por exemplo, de que, gente, não, mas calma, não vamos mandar essa mulher, porque vai que ela tem, o marido dela é médico, como é que ele vai fazer? Vai acabar com o casamento dela se eu mandar ela para esse tal lugar? Gente, a gente não pode tomar decisão pelas mulheres. Pessoa, deixa que ela tome a decisão, dê a oportunidade. Você Faça não sabe, convite. Você não sabe nem como é que tá o casamento dela, se o que ela Exatamente. precisa é isso mesmo, né? Ou se ela quer ir mesmo assim, se ela tem uma rede de apoio, se assim, você não consegue gerenciar isso, né? Exato. E aí, nesses casos, a gente conseguiu perceber, né? E tinha uma empresa, inclusive nacional, que estava fazendo aí algumas movimentações e que começou a perceber com o nosso trabalho de que isso acontecia muito e que muitas mulheres estavam sendo prejudicadas na carreira porque alguém estava julgando o que era bom ou não para ela sem oferecer aquela oportunidade. Perfeito. E aí mudou todo o processo para deixar ele mais objetivo, porque quando você traz mais objetividade para a mesa, muitas vezes você consegue tirar um pouco, mitigar esses vieses que a gente tem, né? O ser humano, ele é cheio de vieses e os processos corporativos aí, de qualquer lugar, também são cheios de vieses. Então, isso acontece muito e prejudica a carreira das mulheres. Outro ponto que eu acho que é legal a gente falar sobre a questão das mulheres é o viés de maternidade, né? Sem então, dúvida. a gente tem uma crença na sociedade de que a mulher engravidou, virou menos produtiva, que ela não vai mais querer focar na carreira. Isso não é verdade. Não é verdade, absolutamente. Cada caso é um caso, cada mulher vai fazer as suas escolhas, né? E aí, o outro ponto interessante é que o viés de maternidade, ele impacta, sim, a vida e a carreira das mulheres que são mães, mas também das mulheres que não são mães, porque a sociedade entende que a mulher é obrigada a ser mãe, e hoje tem um movimento aí muito grande de desconstruir isso. Gente, tem mulher que não quer ser mãe. Sem dúvida. E aí chega uma determinada idade ali, é perguntado em entrevista ou dentro da própria empresa, o chefe tá pensando já em alguma oportunidade, fala, e aí, casou, tem 1 ano, já tá pensando em engravidar. Violências e vieses que são trazidos para as mulheres e que não são trazidos muitas vezes essa pergunta para o homem, né? Então, quem vai cuidar do filho, né? Então, a gente tem falado muito também sobre a questão da parentalidade, né? Que temos que pensar não na maternidade, mas na parentalidade, porque a gente tem ali uma corresponsabilidade com aquela criança na sociedade. Pai, mãe e outros cuidadores. Às vezes é vó, às vezes é... sem dúvida. Né? Tem várias... Hoje em dia, os formatos das famílias estão muito diferentes, né? Então, a gente tem que trazer isso também para os ambientes organizacionais, para entender que, gente, pera lá, eu estou prejudicando a carreira de uma pessoa, porque uma crença que eu trago, de que ela engravidou, não vai mais produzir, vai faltar, não vai voltar da licença, né? E a gente ainda tem essa estatística muito alta, né? De mulheres que são demitidas aí em até 2 anos após a licença maternidade, ou muitas que chegam da licença e são desligadas em seguida. Então, acho que a gente precisa, assim, esse é um dos temas bem importantes aí pra gente pensar, não só as grandes empresas, mas os médios e pequenos também. Principalmente. E outra coisa interessante que você falou foi a questão da educação, né? A gente tem alguns cases de escolas e empresas de educação que vieram buscar a gente, buscar o nosso trabalho para poder trabalhar com professores, para poder trabalhar com mudança de currículo, com uma consultoria para que o ambiente ficasse mais inclusivo. Então,
inclusive, assim, escolas de base, né, de ensino básico, e de ensino superior, e escolas de ensino não formal também. Então, é um setor que também está entendendo que precisa preparar os seus profissionais, os professores, para poder fazer parte dessa transformação toda. Muito bom. Letícia, fantástico. Pessoal, a gente encerra o segundo bloco. Daqui a pouquinho, no terceiro, perdão, vamos falar de futuro. Te vejo lá. SG4 Soluções Integradas. Consultoria estratégica para um futuro sustentável. SG4 Gestão Ocupacional. Trabalhe com segurança, viva com saúde. Voltando aqui, pessoal, no terceiro bloco com a Letícia Rodrigues, da Tree, Diversidade. Como eu falei no final do segundo, eu quero perguntar para ela. Letícia, a gente, como profissionais dessa área, a gente pensa no futuro porque a gente sabe que isso é um trabalho para construir um castelo muito difícil, de pedra a pedra. Como que você vê o futuro? Como é que você vê o futuro desse tema? O que a Tree Diversidade tem trabalhado pelo futuro? E o que você tem construído por, né, você e o seu time, naturalmente, né, todas as pessoas que estão junto com você nessa jornada? Acho que para falar de futuro a gente pode falar de duas coisas. O primeiro, o futuro que a gente quer e que a gente sonha para esse mercado, para o mundo, né? Que é realmente ter uma transformação. A gente trabalha por transformação, a gente se posiciona na Tri como uma empresa que faz transformação cultural, usando todas essas metodologias, todos esses pilares que eu já comentei. Então, a gente busca um futuro diferente do futuro que a gente tem hoje enquanto sociedade. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Eu vejo que ainda tem um caminho longo pela frente. Temos, né? Mas a gente até brinca que a gente vai... o nosso objetivo é que a gente tenha que se transformar enquanto negócio também, porque daqui a pouco não vai precisar disso mais. Né? Dessa base que a gente traz aí para as organizações, de que daqui a pouco isso a gente vai estar em outros aspectos mais avançados e que, então, a gente sonha com isso, né, de ver uma sociedade mais transformada. E o outro aspecto que a gente pode falar de futuro, eu acho que é da própria Tri, né, do que a gente tem planejado, do que a gente tem sonhado, do que a gente tem desenhado. Lá em 2020, né, a gente fez um planejamento estratégico para poder desenhar o nosso crescimento, para poder pautar o nosso crescimento, que vem muito em linha com o crescimento desse tema, né? Perfeito. Então, a gente fez, a primeira premissa que a gente teve para esse crescimento era vamos crescer diversos. Então, a gente trouxe essa premissa de que a nossa própria equipe deveria ser uma equipe que trouxesse esses grupos historicamente minorizados. Então, a gente foi a primeira consultoria desse tema que pensou nisso e que conseguiu executar e que trouxe. Então, a gente faz o censo demográfico da nossa própria equipe e temos toda essa diversidade dentro da equipe, das pessoas que estão, não só nos bastidores, mas que estão executando os projetos. E isso a gente continua para o futuro, a gente quer continuar dessa forma, cada vez mais, e capacitando pessoas também, que a gente traz mais júniors e tal, e que a gente tem aí toda uma possibilidade, né, de capacitar e treinar essas pessoas. E aí lá naquele planejamento estratégico, lá de 2020, a gente veio desenhando todo um crescimento que a gente vem conseguindo, que a gente vem trazendo, a gente vê o mercado nosso crescendo e a Tri crescendo junto com ele, né? E aí a gente fez, por exemplo, fizemos uma nova sócia recentemente, estamos trabalhando a nível América Latina desde o ano passado e temos aí uma pretensão de se estruturar melhor para poder atender de forma mais organizada e com parcerias, com bases em outros lugares, outros países da América Latina que hoje a gente já tem feito, mas a gente quer trazer isso de forma mais intensa aí de agora para o ano que vem. A gente está abrindo novos canais de venda, né, de como chegar aí nas pessoas. A gente está atendendo, começando a desenhar mais processos aí para atender médias e pequenas empresas. Você estava comentando isso também. Então, eu acho que o futuro é muito próspero, né? A gente tem falado cada vez mais de diversidade e inclusão, mas encaixando com questões de ESG e trazendo a ESG para a pauta. Então, pensando em futuro da Tri, a gente vê um futuro muito bacana, de muito trabalho. A gente está trabalhando há muitos anos aí de forma bastante intensa, mas a gente está vendo esses resultados acontecerem, sabe? E por que a gente está vendo esses resultados acontecerem? Porque a gente está conseguindo transformar a sociedade. Então, juntos, nossos dois
objetivos. A gente quer um futuro onde as pessoas estejam mais transformadas, mais conscientes, menos preconceituosas, entendendo que sim, todos nós temos os nossos vieses, que muitos são inconscientes, mas que a gente tem e que a gente precisa trabalhar isso. E, ao mesmo tempo, o nosso negócio vai crescendo porque a gente está conseguindo fazer essa transformação, né? Perfeito. Eu tenho uma questão de futuro, né? Eu entendo que a educação, né, naturalmente vai ser aí a grande mola para uma transformação. Eu penso assim, talvez eu tenho 50 anos, mas eu penso que daqui a 30 anos, quando eu já estiver mais velhinho de fralda dando palestra, que eu não brinco assim, que eu gosto, e vou estar lá falando, mas que me permitam viver até essa idade. Mas eu penso que ainda 30 anos, sabe, Letícia, ainda é pouco tempo, na minha opinião, e eu quero que você, por favor, comente. 30 anos é pouco. E a gente tem uma função agora de qualificar muitos multiplicadores, né? Existe a educação e o conhecimento é uma coisa que tem que chegar ao máximo para as pessoas, né? Através dos vídeos, através desse podcast que vai ficar gravado. Então, daqui a 5 anos ele vai estar lá. Daqui a 10 anos ele vai estar lá. E isso é muito legal pela a possibilidade digital, né? Antigamente isso era contado por histórias, depois a gente vieram os livros, mas hoje você tem o artefato digital para propagar uma informação, né? Então daqui a 30 anos, eu acho que a gente eu penso muito nessa possibilidade da gente ter mais multiplicadores, né? Ter embaixadores do tema e pessoas que possam juntos levar esse exército de transformação. Eu penso que em 30 anos ainda a gente vai estar formando muitas pessoas ainda, né? E eu penso que essa transformação é um pouco mais para frente, né? Na nossa sociedade ainda tem muitas questões que precisam ser discutidas, né? Em vários aspectos. A nossa educação ainda é muito falha na base, né? Hoje a gente sabe disso, né? Como a educação chega no Brasil e no mundo como um todo. Eu não faço comparações e nem idealizo nenhum país do mundo. Todos os países têm questões a serem trabalhadas. A gente normalmente idealiza país desenvolvido. Mas vai morar lá para ver, né? Tem muita questão. Se você tivesse nascido lá, você ia ter as dificuldades que aquele país apresenta. Mas a gente tem um desafio no Brasil de educação e transformação. O que você acha disso que eu falei? Assim, você acha que em 30 anos porque se a gente olhar a nossa luta aí de 15 anos mais intensa com esses temas, então quer ver? Eu te falo que a gente começou a falar de LGBTQIA+, e antigamente era GLS, né? Se você volta, e não são muitos anos atrás, a gente tem, né, talvez 8 ou 10 anos atrás, isso estava já em discussão, mas você vê, é uma pauta muito recente. E a gente agora começa a discutir isso e as pessoas começam a ficar mais atentas. Eu acho que ainda há 30 anos a gente tem que formar muita gente para a gente começar uma transformação mais capilar e mais assim, forte, e de 30 a 40 anos, mais ou menos, eu penso como ainda um movimento ainda de educação para chegar ao máximo de pessoas. Você acha que antes disso a gente transforma? Ou você acha que é um pouco mais para frente? Eu queria te ouvir. Tudo depende do ritmo em que a gente vai avançar nas pautas, né? Eu estava numa reunião da ONU Mulheres esses dias atrás aqui, e eles trouxeram de novo aquele dado de que para a gente ter equidade de gênero, a gente ainda vai gastar mais de 130 anos. Se a gente continuar. Eu não conhecia. 130 anos. Mais de 130. Se a gente continuar fazendo as coisas como a gente está fazendo hoje. Então a gente precisa fazer algumas ações para acelerar, né? Então, por exemplo, muita gente falava, mas cota, ação afirmativa, o que é isso? A cota, né, nas universidades. O pessoal deve conhecer mais aí quando surgiu a cota na universidade, mas tem muita empresa também trabalhando agora com ações afirmativas nas contratações. Perfeito. Com metas para, inclusive, diretores, executivos, presidentes de empresas, de ter X% de mulheres, X% de pessoas de tal grupo. Então, a gente tem ferramentas para acelerar essa transformação toda, entendeu? Então, esse dado, por exemplo, de mais de 130 anos, né, para a gente ter equidade de gênero, se a gente não fizer nada diferente do que a gente está fazendo hoje, mas tem muita coisa diferente que a gente pode fazer. Já pode fazer, né? Eu concordo muito com essa questão da educação de base no Brasil, eu sou muito ligada a questões de educação, eu estava numa reunião de conselho lá da Ensina Brasil, que é uma ONG super legal, eles fazem formação, né? Eles
tem os ensinas, que são pessoas recém-saídas da faculdade, que vão aí para várias escolas públicas dar aula mesmo, no Brasil inteiro, e depois assumem posições de liderança dentro de vários setores aí, de vários ramos de educação dentro do país, e aí a gente vê, assim, como realmente a gente precisa trabalhar a educação de base nesse país para transformar qualquer coisa. Eles, por exemplo, estão trazendo temas de ESG, diversidade, no dia a dia, né, dessas pessoas, desses ensinos que estão aí nas escolas. É um tema que é discutido. Então, sim, precisamos trabalhar a educação de base? Precisamos. Precisamos trabalhar o setor privado? Precisamos. Quando surgiu o Pacto Global lá da ONU, né, lá em 2015, começaram a perceber que precisava trazer o setor privado para o jogo, porque, gente, só os governos não vão dar conta, né? ONG, tem empresa que tem o PIB, que tem riqueza maior do que um país inteiro. Perfeito, então precisa envolver o setor privado. Então, o que eu vejo não sei se é 30, se é mais de 30, o que eu sei é que a gente tem ferramentas para acelerar isso tudo, e a gente tem que pegar essas ferramentas e potencializar, e fazer essa questão dos multiplicadores que você trouxe, é muito do nosso trabalho, né, do teu, do meu, né, de colocar isso dentro das empresas. Muitas vezes a gente implanta um projeto, a gente cria uma área que vai cuidar de ESG, de diversidade, capacita as pessoas, e essas pessoas vão tocar lá dentro, e nós vamos para outra começar o trabalho de novo, né? Então eu acho que o nosso trabalho é esse, é formar esses multiplicadores, é trazer essas ferramentas para acelerar. Mas a gente precisa correr um pouquinho mais, né? A gente precisa ter mais gente ainda fazendo isso. Então, quando a gente pensa em futuro, é pensar que a gente tem que dar as mãos mesmo, né? A gente estava falando disso, as empresas que trabalham com isso, as organizações, tem ONGs, tem várias consultorias, todo mundo entender que, gente, tem muita transformação para ser feita, e como que a gente pode potencializar isso, né? No que eu sou bom, no que o outro é bom, onde que eu posso ajudar, onde que eu posso me unir. Então, a gente tem feito muito isso na TRI hoje em dia, é entendido assim, quem são os parceiros estratégicos, que pode ser que faz uma coisa igual a gente também, uma coisinha ou outra, mas que a capacidade deles é chegar em outro lugar, ou a especialidade maior é outra, e como que a gente vai dar as mãos para que a gente possa acelerar essa transformação toda, né? Porque, de novo, a gente brinca que o nosso sonho é que a gente não precisa existir mais da forma que a gente existe, né? Com esse escopo de trabalho que a gente existe, porque daqui a pouco não vai precisar mais, porque as pessoas já vão estar transformadas e as organizações vão estar transformadas também. Eu falo isso assim, eu tenho uma filha de 16 e um filho de 19, né? Então, quando eu vejo assim, esse grupo hoje, né, que daqui a 5 anos estão saindo de uma graduação, 6 anos, e vão virar executivos, e eles daqui a 20 anos vão estar nas empresas, né? Todas essas pessoas que estão hoje vão estar aposentadas, e vai ter essa nova leva de pessoas jovens hoje. Só que quando eu olho esses jovens, eu vejo que a pauta ainda não chegou para eles de uma forma ainda tão clara, tão estruturada, né? As escolas ainda, algumas trabalham com esse assunto, mas isso não é em massa. Então, esse ciclo de pessoas que já estão convivendo com uma diversidade já diferente, então hoje, né, os meus filhos, eles olham para diversas dessas questões que a gente está trabalhando aqui de uma forma muito mais tranquila, porque eles já tiveram, inclusive na nossa casa, a gente discute isso de uma forma muito ampla e aberta, você já provoca ele a pensar diferente, a ter uma cabeça mais ampla, e eles já vêm com a cabeça mais estruturada, mas ainda não é essa transformação, porque isso não é coletivo ainda. Você pode ter uma criança ou outra mais transformada, que consegue perceber algumas coisas ali. E eu vejo que então daqui a 30 anos a gente vai estar ainda educando muita gente. E mais para frente, porque essas pessoas serão decisoras no futuro. A caneta vai estar na mão dessa pessoa. E ela vai estar e vai pensar se ela vai contratar ou ela vai ter uma discriminação por uma pessoa preta, só por conta da questão racial, ética. A pessoa hoje, muitos tomando decisões baseado nisso ainda. E eu vejo de uma forma... Tem empresa que eu vejo discursos de... Eu falo assim, meu amigo, como que isso ainda existe aqui? A gente está discutindo isso há tanto tempo nessa mesma empresa, e você ainda tem uma pessoa que solta lá uma coisa que você fala, meu Deus, vem cá, não. Então, não que eu seja pessimista. Eu acho que a gente tem um grande trabalho, e eu concordo com você, sabe, Letícia, que isso mostra que a gente tem que, obviamente, levar essa pauta de uma forma mais intensa. Quanto mais educação, quanto mais comunicação, quanto mais acolhimento, e você fazer 1 a 1 fora do ambiente de trabalho, né? Então, essas pessoas que vocês estão transformando, entender que elas podem, na comunidade delas, na sociedade delas, no espaço delas ali, ela chamar alguém e falar, não, isso não pode não é assim que você não pode. Pensa que isso tal, e provocar a pessoa a uma percepção diferente. Porque a transformação acho que é realmente ainda longa, mas... Temos muito trabalho não só profissional, mas um trabalho pessoal
para fazer isso acontecer, né? Então, que bom que tem empresas como a Tree que tá gerando isso e que podem, né, continuar plantando sementes, né, férteis para o futuro nessa transformação, né? Com certeza, acho que é até interessante a gente fazer um convite mesmo para as pessoas que estão nos assistindo aí, nos ouvindo, de que participem dessa transformação, né, gente? É uma transformação de 1 a 1 mesmo, onde cada um pode fazer a diferença. Vocês podem levar essa discussão para casa de vocês, com os filhos de vocês. Tem algumas escolas que estão sim falando mais, outras menos, mas a gente tem uma geração aí que está chegando com algumas demandas um pouquinho diferentes das gerações anteriores, né? Então, essas gerações, e muitas das pessoas que estão assistindo, pode ser que estão fazendo essas escolhas já, né? O que vai consumir? Deixa eu olhar se eu vou comprar esse iogurte ou esse, eu vou olhar só o preço. Não, tem muita gente que não olha só o preço hoje mais. Olha como que foi feito, eu vou consumir tal produto, é testado em animais, não é? Como são as pessoas? Tem trabalho escravo nessa cadeia? Não tem? A gente viu vários casos. Então eu quero fazer realmente um convite para quem está aqui nos ouvindo, entenda qual a responsabilidade e o papel de cada um de vocês, ou como pessoa que faz parte de algum desses grupos historicamente minorizados, ou não, uma pessoa que vai ser uma pessoa aliada desses temas todos, nessa transformação que a gente está vivendo dentro da nossa sociedade, onde a gente tem sim que trazer mais respeito, onde a gente tem sim que trazer falas menos preconceituosas. Então tem coisas que a gente fala, foi só uma piada. Não, gente, não é uma piada. Quando você está falando uma coisa que pode agredir alguém, mesmo que aquela pessoa não esteja ali, ou que você nem conheça uma pessoa daquele grupo, não é só uma piada, né? Então, acho que é cada um de nós entender mesmo qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade nesse cenário todo. E se cada um fizer um pouquinho, a gente vai acelerar com a ajuda dessas ferramentas que a gente vem trazendo aí enquanto consultoria. Muito bom. Letícia, eu quero te agradecer, desejar muito sucesso à Tree, né, Diversidade, que vocês possam impactar, transformar muitas pessoas na jornada. Muito obrigado pelo convite de vir até aqui e vamos com certeza conversar, tá? Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Muito bom. Pessoal, tive a oportunidade de conversar aqui com a Letícia Rodrigues, da Tree Consultoria Diversidade, uma pessoa que leva muito conhecimento e transformação para muitas empresas no Brasil. E você, como ela deixou essa mensagem aqui no final para você, pense, transforme, influencie. E você é sim um agente de transformação, de mudança, que é o grande objetivo, inclusive, desse podcast, é convidar você que está aí assistindo, né, ou no computador, ou na sua casa, na TV Cultura, que essa jornada é de todos nós. Então, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente e até o próximo episódio. SG4, inspirando a excelência.